Glória a Deus. Muito bom, irmãos. Gênesis. Vamos lá no começo. Gênesis capítulo 22. Uma história conhecida. Uma história conhecida e que precisa ser lembrada. Vamos ler aqui capítulo 1 até o versículo 14, tá bom? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Hoje de manhã, muitos estavam perguntando como é que Deus fala, como é que a gente ouve Deus, né? Então vai aí. Você tem que responder: eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. E disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Amém? Aleluia. Quantas coisas a gente tira daqui, né? Muitas. Mas hoje eu queria falar do Deus transformador. Né? Do Deus transformador. Irmãos, até esse momento, o tempo que antecede essa prova de Deus, Abraão já tinha vivido muitas coisas com Deus. O chamado, né? Nós falamos um pouquinho hoje de manhã, né? Deus chamou Abraão, não tinha Bíblia naquela época, não tinha escrituras, e Deus se revelou de maneira que Abraão entendesse que era Deus falando com ele. E Abraão viveu isso. O que mais que ele viveu? Abraão viveu, ele saiu então da sua terra, da sua parentela, como diz a palavra. Depois teve um momento que ele levou Ló, mas teve um momento que houve a separação de Abraão e do seu sobrinho Ló. Como Deus trabalhou nisso. Depois Abraão presenciou a destruição de Sodoma e Gomorra.
né? Que foi algo tremendo, poderoso demais. Ele viveu isso. Poxa, ele já tinha vivido muitas coisas com Deus, é ou não é? É ou não é verdade, irmãos? E aí, o que você já viveu com Deus? Para um pouquinho, acalma seu coração, faz uma retrospectiva rápida. As coisas que você já viveu com Deus. Quer ver? Uma bem gostosa de lembrar. Antes e depois. Um pouquinho antes de você conhecer a Cristo, de alguém compartilhar Cristo com você, como é que você estava? Aquele momento da sua entrega de vida ao Senhor, como é que foi? As coisas que estão acontecendo decorrentes disso. O que Ele já fez a favor da sua vida? Vai lembrando, que você consegue identificar que foi Deus, né, quem fez. Depois que você lembra dessas coisas gostosas, lembra agora, quantos confrontos você já teve na sua vida? Quantos confrontos? Coisas que amedrontam, coisas que entristecem, coisas que já fizeram você chorar, gritar, ficar mudo, sem voz, sem palavras. Quantos? Mas é interessante que depois de tudo isso, de todos os confrontos, as dificuldades que nós já enfrentamos e que estamos enfrentando hoje, é maravilhoso saber que nós estamos aqui. Estamos na casa de oração. Bacana isso, né? Estamos aqui. E Deus está aqui. Né? Isso é maravilhoso, irmãos. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus está comigo. Fala aí. Será que você sente isso? Eu sei, né? Fala para Ele. Eu sei que você está comigo. Eu sei que você está comigo. Essa certeza não tirou Abraão de uma prova. Hã? E que prova? Meu Deus! Né? Que prova! Mas, diante de toda a certeza que Abraão já tinha da existência de Deus planejando coisas para a sua vida, para a sua família, ele passou por esta prova, né? Tem alguma coisa que Deus está permitindo que mexa na sua vida? Tem alguma área da sua vida que está sendo mexida? Que tira o teu chão? Que te deixa inseguro? Que tira o seu controle? A capacidade que você achava que tinha de controlar a sua vida e descobri que não controlo. Não controlo o meu amanhã. Aí dá aquele gelo, dá aquele frio na barriga, né? Dá uma sensação estranha, né? Alguns de medo, né? Que achavam que controlava. Situação que gera um monte de dúvida, né? Será que eu fico? Será que eu vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu creio? Será que eu não creio? Será que eu me lanço ou não me lanço? Né? Então, irmãos, quando na sua vida, alguma área está sendo mexida por Deus, é Deus colocando luz dele nessa área. Então, irmãos, agora veja bem, hoje você não ouve muito falar que Deus permite algumas coisas que incomodam entrarem na nossa vida. A gente não ouve muito isso, mas, irmãos, isso é bíblico. E eu quero dizer para você que é um grande momento, é um momento especial na sua vida, é planejado, é um momento que não está fora do controle de Deus. O que você está passando na sua vida não está fora do controle de Deus. Não está. Talvez eu poderia ouvir com maior profundidade, quinta-feira nós falamos sobre isso, né? Não está fora do controle de Deus. E isso é muito bom, irmãos. É maravilhoso saber disso.
É maravilhoso saber que existe um Deus que se importa com cada pessoa que caminha nesta terra. A palavra de Deus diz que Ele conhece cada um pelo nome. Então não é uma massa de gente, Deus se importa individualmente com cada pessoa, na sua particularidade, nas suas dificuldades, nos seus pecados, nas suas dúvidas. Deus se importa com cada pessoa nessa terra, e a maior prova disso é a cruz, que está vazia. O Senhor morreu por toda a humanidade, não é? O Senhor morreu por todos nós, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, aleluia, Ele está vivo. Mas como é que é? Ele está vivo, Ele subiu aos céus, está ao lado direito de Deus Pai, o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, Deus presente conosco, aleluia. Isso é prova de cuidado, é investimento de Deus na minha vida e na sua vida, que acontece todos os dias. Todos os dias. Deus permitiu que Abraão vivesse muitas coisas, irmãos. E talvez você fale assim: puxa vida, mas muito difícil isso. Pois é, mas eu quero dizer para você o seguinte, que eu entendo você, e eu espero que você também me entenda. O seu problema sempre será maior do que o meu. O seu problema sempre será maior do que o meu. Por quê? Porque é você que está vivendo ele. E se eu olhar, eu vou falar que o meu é maior que o seu. Por isso que eu brinco. A pessoa: pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu falei: você quer trocar? Quer trocar? Só que assim, eu só conto quando você aceitar trocar. Hã? Então, irmãos, Abraão, ele foi como nós temos sido em vários momentos da nossa vida, eu e você. Nós somos provados. Provado é checado. Para que Deus te checa? Porque Deus não acredita? Não. Deus sabe todas as coisas. Para que Deus nos checa? Para que nós saibamos em que condição nós estamos. Está entendendo? Não é para Ele saber, Ele sabe. Mas é para que você tome consciência da condição que você está, de fé, de vida, de esperança, de confiança nele, de perspectiva de futuro. Por que eu preciso saber disso? Provérbios capítulo 4, guarde o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Então eu preciso saber em que condição que eu estou, para o que eu preciso buscar, onde eu preciso me fortalecer. Não é, irmãos? Como é importante eu não apenas declarar de boca, mas de coração: eu sei, Senhor, que Tu estás comigo. Momento de escassez. Mas o Deus é Deus de abundância. Por que eu estou passando por escassez? Então, às vezes, nós estamos talvez um pouquinho enferrujados, né? Mas quando o problema bate na porta, a gente começa a ficar mais esperto, a gente começa a procurar a solução. Então, Deus permite algumas lutas e provações para que a gente amadureça. Graças a Deus por isso, né, irmão? É ou não é bom? É bom ou não é? Maravilhoso. Isso é bom demais. Deixa vir, Senhor. É isso? Fala aí, deixa vir, Senhor. Um dia, eu vou te dar segurança nisso. Um dia, Davi, ele disse o seguinte, mais ou menos assim: prefiro cair na mão do Deus vivo do que cair na mão de um homem. Por quê? Porque Deus, Ele tem a proporção certa, mas o homem não. Deus sabe o que você suporta. O plano de Deus não é maltratar, o plano de Deus é transformar.
não é? É transformar. Você quer ver uma coisa simples? Você sabe que não existe comunhão entre luz e trevas, está certo? Lá em Isaías, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, não é? Isso é real? O pecado nos afasta de Deus. O pecado endurece o nosso coração. O pecado, então, se endurece o nosso coração, tem um sentido do quê? Eu começo a ficar insensível às coisas de Deus. Eu começo a não entender os planos de Deus, a vontade de Deus. Eu começo a não ouvir mais a Deus. Bom, então o pecado me afasta de Deus. Tá certo? Agora olha que interessante. Se você começa a se apaixonar por Deus, se você começa a se interessar por Ele, e você quer saber mais dEle, sabe o que vai acontecer? Uma reação a isso. Você começa a detestar o pecado. Porque o pecado está te impedindo de se envolver mais com Deus. Estão entendendo isso, irmãos? Isso é maravilhoso. Eu não tenho que fazer esforço mais em pensar em abandonar pecado. O meu esforço é focado em conhecer a Deus, chegar à estatura do varão perfeito. Esse é o meu esforço. Qual é a consequência? Se eu olho para o Senhor, eu começo a discernir tudo aquilo que atrapalha. E o meu coração não se liga mais a isso. Meu coração está ligado no Senhor. Então isso aqui me prende, não quero mais. Isso aqui me prende, não quero mais. Isso aqui me prende, não quero mais. E muitas coisas começam a mudar, irmãos. Muitas coisas. As questões materiais começam a mudar de importância na nossa vida, né? Naquela escalinha de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? As coisas materiais começam a ter uma importância diferente. O tempo começa a ser administrado de forma diferente. Mas eu queria dizer para você que o Senhor, quando você está passando por isso, o Senhor está entrando com a luz dele, aonde tem trevas na sua vida, irmãos. Aonde o negócio você não enxerga, você não consegue mexer, você não consegue trabalhar naquilo, você repete aquela coisa, você quer sair daquilo e aquilo repete na sua vida, aí você, meu Deus, parece que esse negócio está agarrado, parece uma mancha na minha vida, aí aquele negócio repete de novo, aquilo te entristece, aí começa a surgir, você já está em luta, aí surge uma situação que você fala, meu Deus, mas eu estou nessa luta, ainda surge uma outra luta, e aí você vai descobrir que na verdade, Deus está te ajudando, Ele não está te atrapalhando, Ele está te ajudando, aí mais profundo. Às vezes nós ficamos muito superficiais, tentando resolver as coisas na superfície, e na verdade tem coisas que são muito mais profundas. Deus sabe e Ele entra com você lá. Está entendendo? Você não vai sozinho, Ele entra com você lá. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. O que nós cantamos? Eu sei que Tu és a cura. Você sabe teoricamente, ou você já deixou Ele tratar as tuas feridas? Porque Ele vai no ponto. E quando vai no ponto, dói. Né? Segundo os dentistas, né? Mexer em canal, né? Vai no ponto. Quando chega no... né? Pois é. Então, aí estamos falando sobre isso. Agora, se você tiver um papelzinho, anota aí, para você entender. Deus, Ele não é espectador, Ele é transformador. Deus não é espectador, Ele é transformador. Ele está ativo, agindo, acompanhando a sua vida todos os dias, o tempo todo, aproveitando grandes oportunidades na sua vida, que às vezes você não vê, mas Ele vê e sabe como trabalhar na sua vida. O que eu tenho que fazer? Confiar, irmãos. Nós temos que colocar os nossos olhos neste Deus que é maravilhoso, o único e verdadeiro Deus, colocar os olhos nele, entender que Ele é o nosso Pai Celeste. Ele é o nosso Pai Celeste, Ele está na sua vida para te levar à cidade santa, não é isso? A Canaã Celestial.
Ele está construindo coisas fundamentais na nossa vida, para que nós tenhamos plena segurança de que o nosso lugar lá está reservado. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos nos desprender de muitas coisas, irmãos. Muitas coisas estão nos mantendo numa certa distância do que é o melhor de Deus para a nossa vida. Muitas coisas. Eu não posso dizer para você o que é na sua vida. Eu só posso dizer na minha. Mas, como falamos hoje de manhã, nós vivemos num país materialista. Na verdade, o Ocidente é materialista. Você pega desde a América do Norte, América Central, América do Sul, a cultura é materialista. Entende isso que eu estou falando, irmãos? E você percebe muito isso no dia a dia, no amanhecer de uma nação. No Oriente, boa parte das nações, as pessoas amanhecem reverenciando alguma divindade. No Ocidente, as pessoas não reverenciam, na sua maioria, nenhuma divindade quando amanhece o dia. Eles escovam os dentes, ou ao contrário, né? Toma café, escova dente, ou escova dente, toma café, sei lá eu, né? E vai trabalhar. E isso é honroso. Se você fizer isso no Oriente, você não é uma pessoa respeitada. No Oriente, uma pessoa respeitada é uma pessoa que reverencia alguma divindade. Entendeu? Então, nós precisamos dar atenção a isso, irmãos. Muitas coisas que Deus tem permitido, por exemplo, na nossa nação, porque esta nação não reconhece Deus como Senhor. Não é verdade? E vivemos o que vivemos. Quando houve um crescimento, né? Uma declaração maior de fé, de compartilhar, né? No nosso país, as igrejas saindo, evangelizando com muito mais ousadia, tal. O que está acontecendo? O nosso país começou a mudar, irmãos. Nosso país foi parar em reuniões importantíssimas aí pelo mundo. Começou a aparecer, começou a melhorar a vida do brasileiro. Mas isso durou pouco. Sabe por quê? Que a própria igreja, por ser abençoada, as pessoas começaram a não frequentar como frequentavam as vigílias de oração, os cultos. Isso aconteceu na América. Na América, hoje, a maior parte das igrejas tem, no máximo, 2 atividades por semana. No máximo. Por quê? Um país que não tinha problemas financeiros, nem nada, tal, né? O domingo, que era o dia do Senhor para o americano, é o dia de lazer, hoje. Né? Então, é só você olhar a história do Evangelho, né? Aí pelo mundo, nós vamos vendo, o Senhor está permitindo, irmãos, permitindo o quê? Que nós estejamos vendo a condição que nós estamos. O que o Senhor quer fazer? O Senhor não quer tirar nada de você, meu irmão. Na verdade, Deus não precisa nada do que você tem. É ou não é verdade? O que você tem que você possa oferecer para Deus? Algo material? Deus não precisa de nada. Então Deus não entrou na nossa vida para tirar algo. Mas o Senhor entrou na nossa vida para trazer vida. O maior tesouro. Amém? O maior tesouro. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, irmãos, tomar decisões. Abraão tomou uma decisão. O filho da promessa, meu Deus, eu fico imaginando isso. Ele teve filho com idade avançada. A perspectiva de ter um outro seria muito pequena. E Deus pediu esse, né? Não adianta a gente cogitar, será que Deus ia deixar ele realmente matar? Não, irmãos, nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia, bondoso, amoroso, poderoso, né? E o que aconteceu? Mas ele mexeu
com as estruturas de Abraão. Por quê? Para ver Abraão sofrer? Não, irmãos. Abraão, ele é o pai da fé. Lá no Velho Testamento já se anunciou que a salvação seria pela fé. Isso veio através de Abraão. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Agora entenda, você não vai mudar isto. Você não muda. Você não muda a mente e o plano de Deus. Ninguém pode mudar isso. Por quê? Porque Deus não sofre variação. Por isso nós podemos confiar nele. O que ele disse, não importa quanto tempo seja, ele vai cumprir. Vocês estão entendendo? Isso é bom. Agora ele prova a mim e a você, não uma vez por dia, todos os dias ele prova. Agora tem momentos na nossa vida que a prova é grande, que você tem que escolher isso ou mais de Deus. E o que eu vejo hoje, não nesta igreja, o que eu vejo na história da nossa igreja, no nosso país hoje, uma igreja que não vive o poder de Deus, uma igreja que não vive os sinais, os milagres, as maravilhas de Deus, não vive. Mas por que não vive? Porque nós estamos fazendo escolhas. São escolhas. Estão entendendo? Mas o que acontece? Que hoje nós vemos pessoas, igrejas, buscando, assim, incomodada, angustiada, né? Questionando às vezes, mas será que Deus mudou? Deus não mudou. Deus não mudou. Aqui, olha só este homem. Ele foi provado. Mas o que aconteceu? Deus levou ele a um entendimento. Ele precisava ser uma pessoa totalmente entregue para aquilo que Deus ia fazer um pouco mais à frente, para aquilo que ele também precisava ensinar para a sua descendência. Estão entendendo, irmãos? Mas como ensinar só teoria? Uma coisa é você falar daquilo que você não conhece com experiência, você só tem teoria. Outra coisa é quando você vive algo. É uma verdade que ninguém tira de você, porque você já viveu. Está entendendo? Essa nação, irmãos, ela está sofrendo. Irmãos, as pessoas estão adoecendo, que não é a doença, não é essas doenças que a gente usa remédio e sara. As pessoas estão adoecendo na sua alma. As pessoas estão perdendo a esperança. E nós somos filhos da luz. Que dê a sua esperança para injetar esperança nessas pessoas. Nós temos crianças neste bairro com 8, 9 anos na prostituição e nas drogas. Tem como mudar isso? Vamos mudar, porque existe poder de Deus na igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas, irmãos, às vezes nós não queremos dar muitas coisas, o nosso tempo, os nossos recursos. Não queremos dar isso, porque achamos que vamos ficar sem. Esta é a verdade. Deus vai tirar de você os seus recursos financeiros e o seu tempo. Meus irmãos, esse é um pensamento que roda dentro da cabeça da igreja, porque se não rodasse, as pessoas vinham com todo o coração e faziam com liberalidade as coisas, mas e o meu tempo? Eu vou perder financeiramente, eu vou me cansar, eu não vou ter poder ir naquele lugar, naquele outro lugar, é só prazer, é viagens e isso e aquilo outro o tempo todo. Sabe o que é isso? É porque não crê que Deus proverá. Não crê. Não crê. Porque quem crê anda em conformidade com o que crê. Isto é coerência de pensamento e, portanto, de vida. Não é verdade, irmãos? Eu fiquei muito feliz. Daniel, todo apertado financeiramente,
E ele vinha e falava. Eu falei, irmão, vai ser bênção na tua vida. Uma pessoa que está começando sua vida profissional, deixou esses dias todos. Aí falta aqui, falta ali. Ele, pastor, vai ficar apertado. Meu irmão, Deus vai prover, cara. Deus vai prover. Ele conhece teu coração. Ele sabe o quanto você tem sede de estar naquele lugar. Deus vai te honrar. O que aconteceu? A igreja de Seul pagou um tanto da viagem dele. Fez, sei lá, um tipo de um desconto, sei lá que negócio que foi. Aí ele falou, pastor, a igreja de Seul liberou uma verba. Eu não vou precisar pagar não sei o que lá, não lembro. Aí eu falei, tá vendo? Irmãos, agora é maravilhoso viver o sobrenatural de Deus, mas para viver o sobrenatural de Deus, você tem que deixar Deus te conduzir. É ou não é? Porque desafios que o homem não é capaz de enfrentar como homem, aí entra o quê? Deus. Aí as manifestações de Deus começam a fluir sobre a tua vida. E você fica o quê? Maravilhado. Aí a tua fé cresce, aí você se torna forte, a tua esperança muda, a tua alegria é constante. Percebe? Então, irmãos, quando Deus tem nos chamado, tem te chamado e tem me chamado, não finja que não está ouvindo. Não finja. Sabe o que você tem que fazer? Atitude. Qual? O Senhor me chamou? Eu vou. Porque se Ele me chamou, algo Ele tem para mim. Está entendendo? Algo Ele tem para mim. Transformação. Eu preciso ser transformado, porque eu vou ser cidadão do céu, não é? Você não precisa? Hã? Fale a verdade, você precisa ou não precisa? Então, deixa Ele transformar, porque Jesus está voltando, né? Então, irmãos, olha que maravilha. Agora, tudo isso vai acontecer se você olhar para Ele e lembrar tudo isso que Ele já fez. E quando vem a situação, você fala, eu sei que o Senhor está comigo, portanto, o Senhor proverá. Não importa o tempo, não importa o que eu tenha que passar, porque se eu tiver que passar por alguma coisa, eu tenho que lembrar, se o Senhor está comigo, é permissão dEle, então tem trato de Deus comigo, glória a Deus. Por quê? Porque isso mostra que Ele continua se importando com você. Nosso Deus é Deus de transformação, irmãos. O maior tesouro nós já temos. Aleluias. Ninguém tira isso de você. Ninguém. Coisa alguma pode tirar isso de você, né? Então caminha com Ele, confie nele, deixa acontecer mais sobrenatural da sua vida, porque o nosso Deus continua sendo o mesmo, e Ele é Deus de maravilhas. Amém? Vamos ficar de pé, querido? Aleluia. Compartilhando com vocês nesta noite me fez lembrar uma época muito difícil da minha vida, mas que eu fiquei assim, foi um exemplo para mim. Um pastor que eu conheci, esse pastor chamava Ishiro, ele era um dos engenheiros da NASA, nos Estados Unidos. Pensa num cara, bom, para ser engenheiro da NASA, né? Quando eu soube que ele era engenheiro da NASA, aí eu tive que conversar com ele, né? Eu falei, pastor Ishiro, ele falava muito mal português, mas a igreja Osana, em Campinas, era uma igreja com ministério com japoneses. Então ele falava muito arrastado. Eu falei, pastor Ishiro, rapaz, você abandonou uma carreira na NASA. Ele falou, sim. Mas você foi demitido? Fala a verdade. Ele, não. Ele falou que estava num projeto, uma dessas naves aí, não lembro qual, quando ele conheceu Jesus, que era uma pessoa da NASA,
que falou para ele, era um cristão e compartilhou sobre Jesus, e ele entregou a vida para Jesus, e ele crescendo na sua vida cristã, ele começou a ter no coração dele ardente para compartilhar Cristo com as pessoas e tal, e ele entendeu que ele deveria se preparar para um seminário, né? Entrar no seminário e se preparar. E não tinha condições de horário. E ele teve que chegar no momento e escolher a NASA ou o ministério. E eu perguntei para ele se foi fácil aquilo. Ele falou que não, lógico que não. E eu olhei para ele e falei assim, a última pergunta, pastor. Me diga uma coisa, valeu a pena? Ele olhou para mim, ele não me respondeu, mas correu uma lágrima assim. Aí eu fiquei na dúvida, sabe? Você estava arrependido, sabe o que era aquela lágrima? Eu falei, meu Deus, ele não me respondeu, né? E eu fui embora com aquela dúvida, até meio preocupado se eu tinha chateado o pastor. E aí eu conversando com as pessoas que iam comigo nessa igreja, porque era uma igreja que eu tinha que frequentar uma vez por semana, que era a igreja que cuidava da República Cristã que eu morava. Aí eu falei assim, rapaz, o pastor Ishiro, eu nunca vi um japonês chorar na minha vida. O pastor Ishiro correu uma lágrima. Aí a pessoa ficou assim com a cara de bravo para mim. O que você perguntou para ele? Eu perguntei se valeu a pena ele ter abandonado a NASA pelo ministério. Aí ele falou assim, então, já sei. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou que a maior alegria, o rapaz conhecia ele, a maior alegria dele foi, ele conseguiu alcançar toda a família dele para Jesus, né? E tinha alguns da família dele, eram sacerdotes budistas, e que ele viu o poder de Deus, né, se manifestando para conseguir tirar a venda de pessoas tão doutrinadas, tal, e no engano. Então, irmãos, estas coisas são muito particulares e só pode contar quem vive isso. Quem tem coragem de dar o passo, como Abraão, de se lançar na direção de Deus. Lembrando que a direção de Deus, tudo que for necessário, Deus proverá. Você não vai sozinho. Deus está comigo. Fala aí. Deus está comigo. Feche um pouco seus olhos. Veja lá. O que na sua vida você entende que está impedindo de você conhecer mais de Deus? O que hoje tem na sua vida que te impede de você servir mais a Deus? O que é? Procura, vasculha. Achou? Hoje, pela palavra, Deus te dá uma oportunidade. Que oportunidade, pastor? De você entregar isso. Deixa isso. Talvez para você seja família. Não. Deixar a família para servir a Deus? Ninguém está dizendo isso. Talvez você tenha que mudar algumas coisas para servir mais o Senhor, para conhecê-lo mais, para se envolver mais com Ele. Se você quer, querida, tem coisa que não tem jeito, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, é uma só. Algumas é possível, outras não. Mas será que vale a pena? Será que vale a pena conhecer mais de Deus? Será que vale a pena viver o sobrenatural de Deus? Será que vale a pena? Será que vale a pena, por exemplo, começar de uma forma simples? Algumas coisas nos impedem de estar na obra de Deus por questões financeiras. Questões financeiras que você poderia mudar e não iria lhe faltar. Mas, no Brasil, quanto mais você tem, mais você quer. Essa é a verdade.
é uma luta no nosso interior. Mas qual será o mais valioso? Qual será que dura para sempre? É uma questão de fé. Amém? Então, gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, oh Deus, nós te louvamos e te bendizemos para esta noite. Senhor, porque às vezes o que nós entendemos que é o melhor para nós, o Senhor vem nos revelar, Deus, que existem coisas muito melhores para nós. Senhor, obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos. Obrigado porque o Senhor vai ao nosso encontro para mostrar, Deus, a quem o Senhor é, as intenções do teu coração, Senhor, esta obra maravilhosa de salvação, que, Senhor, tem sido revelada lá em Gênesis, logo que o homem caiu, e no percurso de cada livro da história bíblica, Senhor, o Senhor se revelando como Deus, que tem um plano maravilhoso, um plano que foi revelado na pessoa de Jesus. Aleluia! E hoje nós vivemos o tempo da graça. Senhor, que privilégio, Senhor. Mas em nome de Jesus, nesta noite, nós como igreja colocamos para ser queimado, Senhor, aquilo que nós consideramos de precioso na nossa vida, e às vezes tão precioso, que tem nos impedido de estar mais com o Senhor. Senhor, que estas coisas sejam vistas pelo Senhor como um ato de fé, que nós consideramos o Senhor mais valioso do que elas. Senhor, pode ser questões profissionais, questões de relacionamento, de posses, tantas coisas podem ser aí, Deus, mas o Senhor é Deus que sonda cada pessoa nesta noite. Senhor, não queremos que nada interfira no nosso relacionamento com o Senhor, não queremos que nada nos impeça de viver aquilo que ainda o Senhor tem para realizar na nossa vida, coisas que o Senhor tem para nos levar a viver e nos fazer verdadeiros embaixadores sobre a terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem nos libertar, Deus, de cadeias que nós mesmos nos colocamos. Vem, Senhor, tirar coisas que perturbam o nosso coração, porque o Senhor colocou uma mensagem tão forte, que é a mensagem de paz. O Senhor, aonde o Senhor está, se estabelece paz. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta paz possa entrar no coração do teu povo, que possamos anunciar as verdades do Senhor com a alegria que o Senhor coloca em nós, que as pessoas possam ver em nós o despreendimento, que as pessoas possam ver em nós um desprendimento tal, que eles possam crer que nós não confiamos em coisas, mas nós confiamos no Senhor, que possamos viver assim, para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Uma salva de palmas bem gostosa para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus!